Boa noite a todos, boa noite meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, meus irmãos. Estamos juntos mais uma vez, mais uma live. Cremação e sepultamento, na visão espírita, é claro. Então nós vamos falar sobre esse tema hoje, para especialmente uma amiga, a Belmira Cardoso, me pediu para que eu abordasse esse tema, porque ela tem muitas dúvidas sobre esse tema, sobre a cremação ou o sepultamento. Mas, como sempre, vamos aguardar aqui chegar os amigos, as amigas, para que nós possamos começar a falar disso. Maraci Cachete chegou aqui. Boa noite, minha amiga querida. Vilma Maciel também, minha conterrânea lá de Piranga, Minas Gerais. Só não mora em São Paulo, viu, gente? Vânia Helena Comitini também chegou aqui. Marco Valentim Granelli, meu irmão lá do Museu Harmonia Chico Xavier, meu companheiro de trabalho, de voluntariado. Sueli Alves, a nossa sobrinha muito amada e querida. Pedagoga, vamos falar mais tarde, né, sobre os pedagogos, né, onde foi dia dos pedagogos, né. A Mega Regina também, voluntária do Centro Espírita Irmão X, a Maria Silva, nossa Mary, Maria Vilma Cavalcante Ramos, o Ronaldo Oliveira, meu amigo, querido, a Dana Pellegrini, Aparecida Câmara, Edith Meire Godofredo, né, estão chegando aqui o Solange Pires, o Elcio Marque, meu amigo querido, né. O Ronaldo Oliveira passou hoje em frente à minha lojinha, mas não parou para me dar um abraço. A Nancy Define a Flor, a Cida Gimenez Veríssimo, a nossa prima querida e amada, né? E a Rita Santina Vieira, claro, a mulher da minha vida, que está aqui do meu lado, me secretariando, me auxiliando. Helene Yuki Sudo, minha amiga querida, Aretusa Are. A Are também é pedagoga, né? Voltou a agir, voltou para a escola, né? Vamos falar também, a Fabi Pinati, né? Are? Voltou a mencionar a Are, né? A Are não é das mil e uma profissões, ela também tem Are Marmitas, né? Rosângela Augusta, nossa amiga lá de Osasco, Orlando Quirassudo, estaremos juntos, a Vera Lúcia, estaremos juntos, se Deus permitir, na sexta-feira, Orlando, aí no Centro Espírita Irmão X, estarei fazendo aquela palestra. O Carlos Valente, meu truta, meu amigo querido, São Caetano do Sul, hein? Edgar Almeida, Sergipe, Aracaju, nosso primo querido, nosso irmão do coração. A Deolinda Alves Neves está aqui conosco. Seja bem-vinda, Deolinda. Deolinda hoje brigou comigo, eu não tinha mandado convite para ela mais. É que o meu celular foi roubado, tive as dificuldades de reativar o pessoal, mas já está todo mundo junto aqui. E seu Florindo Gasparini Filho, meu amigo querido, que sempre quando eu vou começar a live eu falo, a hora é agora. Porque o seu Florindo falava isso sempre para mim, né, seu Florindo? Na hora de eu começar as palestras, a hora é agora, ele falava. Seu Florindo é um grato amigo que eu gosto muito. Deus abençoe o senhor também, seu Florindo. Um beijo no seu coração, um beijo no coração de todos. Estou aqui conosco. Adri Veríssimo Maia, minha amiga muito querida, porque é minha prima, essa lindeza, né? E dia 10 vamos fazer aquela renovação de votos, né, Dri? Você, o Maia, a Cida e o Mereba, o seu papai, né? Vai ser muito legal. Sueli Mendes, seja bem-vinda, Sueli Mendes. Prazer em ter você aqui conosco. Seja bem-vinda. A Margarida Pinto, minha companheira do Irmão X também, né? Eu fiquei sabendo do assalto, isso mesmo, Adelina, mas está tudo bem, né? Luciana Brito, a filha, né? A filha chegou aqui, né? Ivanilde Barbosa também, mas a gente está bem, viu? Graças a Deus, viu, Deolinda? Elisete Vieira Soares também está aqui conosco, seja bem-vinda, Elisete, minha amiga querida. Mas a gente ainda preferível sermos a vítima do que ser os causadores da infelicidade de alguém. Então, que nossos irmãozinhos sigam o seu caminho, nós seguimos o nosso. O importante é que estou aqui encarnado, né? Então, quantos que às vezes sofrem o assalto, acabam tirando a vida sem razão alguma. Então, a gente segue em frente na nossa caminhada, né? Elvira Prates está aqui também, que é prima da Deolinda. Estão sempre juntas aqui na nossa live, né? Essas amigas que eles vão falar, né? De cremação ou sepultamento, como eu disse, né? É pedido da nossa grande amiga, da Belmira Cardoso. Como agora já deu uma paradinha aqui, nós vamos fazer a nossa abertura, fazer a nossa vibração inicial, né? A Geralda Buchard chegou aqui também, minha amiga querida, Ivone Sanches,
também está assistindo. Geralda, nossa mãezona, meu irmão X, seja bem-vinda, minha querida. Né? Então, nós vamos fechar os olhos por apenas um momento, agradecendo a Deus, a Jesus, aos mentores amigos, a oportunidade que temos de estarmos aqui. Vamos falar hoje da destinação dos corpos, que a doutrina espírita fala sobre isso, mas o importante é que o espírito é imortal. A destinação dos corpos depende de cada um, do entendimento de cada um, da evolução de cada um, da compreensão de cada um. Então nós devemos respeitar todas as pessoas, todos os amigos, todas as pessoas que estão retornando ao mundo espiritual. Então, nós vamos falar sobre isso hoje e pedimos autorização para iniciar mais esse encontro. Graças a Deus e graças a Jesus. A Isabel Cardoso chegou aqui, nossa amiga querida. Olga Queiroga Mendes também. Seja bem-vinda, Olga. Rodrigo Barros, aniversariante. A Edmeza, a Sônia Ferreira, a Liz Souza, as irmãs estão aqui. A Liz e a Elisete. Seja bem-vinda, Liz. Beijo, saudades de você. Dia 17, próximo mês, estarei aí no Maria Mega, viu? Espero que você esteja lá dessa vez. Senti sua falta da última vez que eu fui e você não estava, você não pôde ir, por alguma razão. Né? Então nós vamos falar... Sônia Ferreira, eu falei, tá certo? Então nós vamos falar, né, de cremação ao sepultamento. Então vamos falar do tempo. O hábito de enterrar os corpos após o desencarne, né, e ainda é muito comum, né, em todo o planeta, ainda existem muitas dúvidas sobre a forma correta da destinação do corpo físico após o desencarne. E foi minha amiga Belmira Cardoso, né, que me pediu para que eu fizesse, que ela tem muitas dúvidas a respeito desse tema, sobre enterrar o corpo ou se cremar o corpo. Ela me disse que quando desencarnar, gostaria que seu corpo fosse cremado, mas elas têm ainda muitas dúvidas. Né? Denise Oliver, seja bem-vinda. Prazer em ter você aqui conosco. Boa noite. Né? E como promessa é dita, eu vou fazer o possível, né, para esclarecer a Belmira Cardoso e a outros amigos e amigas que provavelmente também devem ter a mesma dúvida a esse respeito. Mas ontem foi o dia do abraço. E eu quero, antes, dar um abraço a todos, mandar um abraço a todos vocês, amigas e amigos, que estão sempre me apoiando, estão aqui comigo sempre. O abraço pode ser utilizado em diversas situações, principalmente no que diz respeito ao nosso tema de hoje. Algumas vezes, na separação de alguém querido, não tendo palavras, o abraço substitui qualquer frase, não é verdade? Às vezes nós chegamos num local onde desencarnou alguma pessoa muito querida de alguém, nós apenas abraçamos. As palavras muitas vezes se tornam desnecessárias. Então, ontem foi o dia do abraço, então um abraço a todos vocês. Né? A Silvia Regina Benda chegou aqui também, a Dirlene Diório, minha companheira do Irmão X, voluntária no Vale dos Milhos. Né? Vamos vibrar por sua tia que desencarnou. Maria Irene Costa chegou aqui também. A Nilma Maria Bezerra, mas aqui só está Nilma Maria, seja bem-vinda. Então, ninguém sabe exatamente quando se iniciou o processo de cremação de corpos. Mas foram descobertas evidências de cremações na China 8.000 anos antes de Cristo, ou seja, há muitos milênios, né? Então, mas a cremação de corpos mais praticada e conhecida data de 1.000 anos antes de Cristo, pelos gregos. Existe um mito que apenas as pessoas que não agradavam a Deus eram cremadas antes, né? E realmente tem mais ou menos isso, de verdade, porque temos a mais de pessoas queimadas vivas. Joana d'Arc foi queimada viva acusada, né, de bruxaria. Suas últimas palavras foram Jesus, Jesus, Jesus. Marciniana Marnucci, seja bem-vinda. Prazer em ter você aqui conosco. Eu creio que você é nova na nossa live. Seja bem-vinda. Espero que você goste do nosso encontro. Seja bem-vinda. Tá bom? Então, muitos cristãos foram queimados vivos por Nero, pela mesma razão. Né? As médiuns eram consideradas bruxas e eram queimadas vivas. Né? A mediunidade antigamente era complicado ser médium. Né? Não é comum assistirmos a filmes épicos a cremação de corpos após a morte. Os vikings, né, por exemplo, até o século XI, em seus funerais, queimavam em conjunto, né, as pessoas que desencarnavam, junto com seus barcos. Olha, queimado tudo junto que eles tinham. Os barcos, as armas, as riquezas e as esposas também. Essa parte é muito difícil, sim, as esposas. Ainda vivas,
incendiava esse barco que seguia rio abaixo. Ou seja, ser esposa de viking naquele tempo não era muito legal, porque elas eram queimadas juntas. E os escravos também eram mortos. Então, muito difícil, né? Mas são relatos da história. Inclusive no Antigo Testamento nós temos poucos, né? Assim, existem poucos casos de cremação, no caso, né? Existem dois que são, assim, totalmente inversas situações. Na Bíblia existem relatos que é de um malfeitor, que é morto, e seu corpo é cremado para que não existisse vestígio daquele ser, por ele ter sido muito ruim. Ana Maria Rodrigues, a Dirce Porto, sempre junto a ela e a Deise, as D&Ds, né? Ana Maria Rodrigues, Sueli Gomes de Oliveira também. Deise Stoff, está aqui, a mãe e a filha. As D&Ds, a Deise e a Dirce. Né? E a dona Rosa Benta também. Esther Mesquita, seja bem-vinda. Esther Mesquita, é nova também na nossa live. Seja muito bem-vinda, Esther. Tá bom? Espero que você goste da nossa live. Né? Então, e outra diferente, a cremação foi de Saul e de seus filhos, porque os filisteus penduraram seus corpos, né, como troféus no muro da sua cidade. E alguns israelitas os tiraram de lá e os queimaram, evitando que fossem utilizados como troféus. Davi agradeceu àqueles que praticaram aquele ato, a cremação, passando a ideia de que era permitida a cremação, o rei Davi, né? Então, a Rosane Castro chegou aqui também, seja bem-vinda. A Maria Câmara Dias, minha amiga querida, a família Câmara já chegando aqui. Sempre temos bastante, mas temos aniversariante da família Câmara hoje, né? Também. Então, tem uma componente da família que está fazendo aniversário, né? E fez aniversário, na verdade, né? Então, a forma mais usual e aceita no Ocidente, que somos nós, é o sepultamento. Mas, ultimamente, a escola pela cremação tem crescido bastante, mesmo que hoje o preço é mais acessível. No início, quem quisesse cremar um corpo, o valor era muito alto, né? Então, era mais difícil. O enterro era a forma mais prática, até em condição de, né, financeira até, né? Era só para pessoas com um bom poder aquisitivo. E a cremação é útil por várias razões. Uma delas é a falta de espaço. E a outra, a respeito da higiene e da conservação do meio ambiente. Devido à falta de espaço, por exemplo, no Japão, a taxa de cremação lá chega a 98%. Quase 100%. Nenê Silva, nossa prima, lá de Sítios Novos, no Sergipe, no sertão sergipano. Seja bem-vinda, Nenê, minha querida. Boa noite, saúde e paz para você e a família também. Então, o aspecto religioso é um grande empecilho pela escolha da cremação, como as religiões não aceitam essa prática. Exceto o judaísmo ortodoxo e o islamismo, esses não aceitam. Fora eles, todas as outras religiões não se opõem à cremação dos corpos. Vou comentar o que cada religião diz a respeito da cremação, sua aceitação ou não. O catolicismo, Davi Lopes da Silva, seja bem-vindo, Davi. Prazer, meu irmão. Após a Revolução Francesa, a incineração de corpos era utilizada como forma de protesto. Foi utilizada como forma de protesto, colocando em dúvida a ressurreição dos corpos, defendida pelo catolicismo. Apenas em 1963, que o Papa Paulo VI reconheceu a cremação como um ritual válido de despedida. No catolicismo, é claro, né? Ele diz da seguinte forma: a Igreja Católica recomenda vivamente que se conserve o piedoso costume de sepultar os corpos dos defuntos, mas não proíbe a cremação, a não ser que se tenha sido preferida por razões contrárias à doutrina cristã, ou seja, falando, né, do caso da Revolução Francesa, que se falava, né, que era até para contrariar a Igreja, dizendo que não iria, né, não existiria a ressurreição dos corpos. Rosana Salles está aqui, que é de Guaxupé, né? Seja bem-vinda, minha querida, prazer. Kleber Moura Carreira, que é o meu primo lá na Baixada Santista de Ubatuba. Seja bem-vindo, meu irmão, prazer, meu primo querido. Elisandra Conceição, que é lá do Nordeste, é lá da Bahia, olha que maravilha. Seja bem-vinda, Elisandra, é Bahia mesmo, né, Elisandra? Né? Então, vamos falar agora do protestantismo, que é mais conhecido como os evangélicos, né? Também não proíbe a prática da cremação dos corpos. O importante é o respeito àquele que está retornando, através da morte física, ao plano espiritual.
As menores taxas da prática da cremação no mundo em países onde o catolicismo é mais dominante, tais como a Itália e aqui no Brasil também. Na Europa e na República Tcheca, a República Tcheca é a que mais pratica a cremação, está em 76%. Lourdes Câmara Marques é aniversariante. Maria Neuza Rosa, minha irmãzinha querida, seja bem-vinda, saudades de você, minha companheira de curso de acupuntura, né, com o mestre Kim, minha companheira, minha amiga querida. Né? Maria Francisca da Conceição também, seja bem-vinda, minha amiga. Hoje nós temos bastante pessoas que há algum tempo não apareciam por aqui, estão aqui conosco, e pessoas novas também, e de todo o Brasil, né? De Minas, da Bahia, daqui a pouco deve aparecer também minha amiga do Ceará. Então nós temos, graças a Deus, bastante pessoas participando. Muito bom te ver também, minha amiga Maria Neuza Rosa, minha irmãzinha. Porque nós temos um cabinho enroladinho igual, nós somos irmãozinhos. É certo? Mas não é só por isso, é uma pessoa maravilhosa. Né? Então, independente da religião, é extremamente difícil a cremação em alguns casos. Né? Independente da religião, como eu disse, é extremamente importante a vontade daquele que desencarnou. Muitos pedem para serem enterrados, outros já pedem para serem cremados. Mais tarde vou dar minha opinião pessoal a esse respeito e a diferença entre se enterrar ou se cremar. E eu lendo a opinião do nosso querido Chico Xavier, ele também falou mais ou menos a mesma coisa. André Moura, meu é outro primo, que também, aqui da Baixada, né? Litoral Norte, de Ubatuba, também está aqui conosco, que são filhos do meu primo, do Joaquim, que é o vulgo Mazarop, né? Da família Veríssima, né? Filho da minha tia Totina. Aliás, a minha única tia encarnada que eu tenho é a tia Totina. Todos já se foram, inclusive meu pai. Né? Então, e por parte da minha mãe também. Né? Então, pela minha experiência de anos trabalhando na Desobsessão Instituição Espírita, eu vou dar essa opinião, mas isso vai ser mais tarde. Como eu disse no início, essa live é a resposta ao pedido da minha amiga, nossa irmã, Belmira Cardoso, né, que me pediu para falar desse assunto, que ela gostaria de ser cremada, né? Mas tem um pouco de medo até. A Luísa Zacarias está aqui, minha querida, lá da Museu Harmonia, esposa do seu Francisco. Já aparece por aqui também, a dona Antônia Posato. Seja bem-vinda, minha querida. Então, vou comentar o que a doutrina espírita diz a esse respeito. Eu comentei a respeito das outras religiões, mas o que a doutrina espírita nos fala a respeito da cremação? A doutrina espírita não desaprova, mesmo porque nossa doutrina não defende a ressurreição, mas a reencarnação. E o corpo físico é a ferramenta, o instrumento, né, que o espírito se utiliza a cada encarnação, visando cumprir o que se comprometeu antes do reencarno. Cumprir as provas, né? E claro, o corpo físico merece todo o nosso respeito, tanto no período que está sendo utilizado, quando este perde a vitalidade e morre. Quem que morre é o corpo e não o espírito, né? O espírito é imortal. O primeiro ponto é respeitar a vontade daquele que desencarna. Saber se ele aceita que seu corpo seja cremado. Muitos pedem que seus corpos sejam cremados, outros não aceitam. E seus pedidos devem ser respeitados. A doutrina espírita aconselha que ele se aguarde pelo menos 72 horas para esse tempo de espera. Né? Para que se processe a cremação. Rodrigo Barros, meu querido. Aqui é o Enzo, filho do Rodrigo. Seja bem-vindo, Enzo, seu lindo. Precisa me visitar vocês aí. Dá um abraço do seu pai aí, tá? Que fez aniversário, viu? Dá um abraço apertado dentro por mim aí. Beijo na sua irmã também, viu? Francisco Santos, meu amigo querido aqui da nossa rua aqui, né? Está aqui conosco também. Então, qual a explicação para esse tempo de espera, essas 72 horas? Né? Aliás, foi Emmanuel que deu essa explicação para o Chico Xavier, através, claro, da sua mediunidade. Né? Porque muitos espíritos possuem certa dificuldade em se afastar de seus corpos após o desencarne. Certo? Então, Silva Raquel de Moraes chegou aqui. Seja bem-vinda, minha querida. Sempre é minha irmã, estou aqui conosco, né? Espero que ela já chegue por aqui também. Por que essa espera? Porque muitos espíritos, como eu disse, têm dificuldade de se afastar dos seus corpos por várias razões. Esse período é para que os mentores amigos consigam, através do convencimento e do esclarecimento, que é explicando para quem é ser que desencarnou, que ele não faz mais parte desse plano. Né? Então, direcionando esse espírito para o plano maior, onde, né,
onde se possa fazer assim a separação do espírito daquele corpo. Aqueles que são materialistas possuem maior dificuldade em se desgarrar do corpo físico. Também aqueles que são apaixonados pelo corpo, que cultuam o corpo como se lhe pertencesse, também sofrem muito. Tem essa dificuldade, às vezes, de se separar do corpo. E por isso que muitas vezes não sabem que desencarnaram. Porque a diferença da vida e a morte é praticamente nula. As pessoas desencarnam e não sabem que desencarnaram. Principalmente o que mais impede esse desapego é a compreensão do desencarne, a falta do conhecimento espírita. Faz com que a dificuldade se torne maior. Porque quem possui conhecimento a respeito da morte física, por menor que seja, terá mais facilidade em detectar e compreender que desencarnou. Quando se tenta comunicar com as pessoas, por exemplo, né, e não consegue, né? Observa a família triste e chorosa, fala com as pessoas não o ouvem. Né? Se chega ao trabalho e nota que no seu lugar está ocupado por outro funcionário, sem explicação, tenta falar com a pessoa e não é ouvido, são várias dicas, várias formas da pessoa entender que desencarnou. Já tive a oportunidade de conversar no nosso trabalho na instituição espírita com alguns desses irmãos desencarnados. Eles chegam muito surpresos, alguns irritados, até revoltados, reclamando que chegou na empresa e encontrou outra pessoa ocupando seu local de trabalho. Ele diz assim, eu fui falar com o meu chefe e fui ignorado. Ele fingiu que não me viu e nem me ouviu. Né? E mais ainda, eles dizem que não o demitiram, não falaram nada com ele, um desrespeito, eles dizem para nós. E algumas vezes, né, nós temos que, com todo cuidado, quando possível, né, esclarecer a respeito da realidade, ou seja, que desencarnou. Então, é muito importante um pouquinho de conhecimento espírita, porque é assim que se processa o desencarne. Se possuísse o mínimo de conhecimento a respeito da morte física, rapidamente se daria conta que estaria desencarnado. Porque muitos que possuem conhecimento chegam e nos perguntam, eu morri? Né? Aí eu respondo, não, seu corpo morreu, mas você, espírito, continua vivo. E aí é muito mais fácil do convencimento e da conversa. E esse conhecimento é muito importante também, porque relaciona o tema que nós estamos abordando. Se esse que desencarnou reconhece que seu corpo morreu, irá se afastar dele. E a destinação deste corpo não irá lhe interessar se será cremado ou se será enterrado. Porque sabe que o corpo é apenas um instrumento do espírito. Na obra O que é o Espiritismo, no capítulo 2, se diz que o corpo é como uma roupa velha que não serve mais. E é exatamente isso, quando nosso corpo adoece, nosso corpo fica sem condições de uso, é como uma roupa velha que não se usa mais. Naturalmente, nós devemos respeitar o direcionamento desse corpo após o desencarne, mas, porém, apenas uma ferramenta do espírito. Apenas o espírito permanece. Quando o vogo exterior está gasto e não pode mais funcionar, toma o espírito e o abandona, continuando o que está, né, no que é o espiritismo. Como o fruto se despoja de sua semente, a árvore da casca, a serpente da pele, em suma, como se deixa uma roupa velha, é o que se chama morte. Não tem como não me lembrar de alguns fatos, né, que presenciei nos trabalhos de desobsessão. Infelizmente não posso dizer que às vezes chegam a ser até um pouco engraçados. Certa vez chegou um irmão desencarnado, batendo as roupas, dizendo que ele... corpo que ele não tinha mais, né? Roupa que ele não tinha mais, né? Imaginava que tinha. E dizendo que estava colocado no forno, ele saiu correndo, sabe? Dizendo, eu não estou morto não, mas realmente estava, mas apenas o corpo, né? Então o desconhecimento faz que essas cenas aconteçam. E muitos chegam a ser devorados por insetos que estavam no túmulo junto com o corpo, nos pedindo para tirar aqueles bichos deles. Mas na verdade é tudo mental, porque ele não tem mais o corpo. Na verdade é tudo mental, né? O corpo não, porque o corpo não está mais ligado ao espírito, está apenas na mente dele. Você lembra do que eu disse a respeito da minha opinião pessoal que iria dar? Então, o que eu penso diante de tudo isso é que já presenciei, é que a nossa doutrina nos diz que é importante aguardar ao menos 72 horas após o desencarne para a cremação. Mas se aquele que desencarnou for apegado ao corpo, ou não entender que seu corpo morreu, tanto faz ser cremado,
ou ser devorado, né, por insetos, no caso de ter sido enterrado, né, ambos os sofrimentos serão enormes, seja na cremação ou seja no enterro. E a Belmira Cardoso está aqui, a menina que pediu para fazermos a live. Seja bem-vinda, Belmira. Não se preocupe, acontece assim mesmo. Então, tanto faz ser cremado ou devorado pelos insetos. O drama vai ser o mesmo. O importante é que o espírito entenda que aquele corpo não mais tem vitalidade e que deve começar a... Solange Munhoz, seja bem-vinda. Cheguei, seja bem-vinda, viu? Não tem problema, acontece, né? Da gente atrasar um pouco. A nossa vida é muito corrida, né? Então, tanto faz ser devorado por insetos, né? Ou no caso de ser enterrado, vai sofrer do mesmo jeito, né? Só o conhecimento da vida após a morte, da separação deste corpo do espírito, evitará o sofrimento, seja sendo enterrado, seja sendo cremado. Porque o espírito não estará mais ali no momento em que seu corpo estiver sendo descartado, seja através do sepultamento, seja através da cremação. Repetindo, se o espírito estiver apegado ao corpo, o sofrimento existirá da mesma forma. E ainda existem os agravantes. Dependendo do gênero de morte, o plano espiritual pode, como punição, deixar o espírito junto ao corpo acompanhando sua decomposição ou sua cremação. No caso de ser enterrado, vai ver os insetos dando fim no seu corpo. Pode ser como uma punição, né? Mas quando ocorrem essas punições? Quando ocorre? Em várias situações, essas punições podem ocorrer. Mas é muito usual em casos de suicídio. Os suicidas sofrem muito. E já apresentei essa live aqui abordando este tema. Está lá no meu YouTube, está gravado. Hélio Paiva, _palestrante. Quem quiser assistir, está lá, né, falando sobre isso. Vamos imaginar que o ente querido desencarne e fique em nossas mãos a decisão do destino daquele corpo. Sepultamento ou cremação? Como nós devemos agir? Se somos espíritas, vamos procurar seguir o que a doutrina espírita nos diz a esse respeito. Existem várias razões para que se escolha a cremação. Digo, se somos espíritas, porque no catolicismo, apesar de não haver restrições, como vimos no início da palestra, algumas pessoas, somente os mais idosos, podem não estar de acordo, devido à ideia da ressurreição dos corpos, que a religião ainda prega. Sol Barros, seja bem-vinda, prazer em ter você aqui conosco. Maria Alves também, Sol Barros Lima, né? Seja bem-vinda. E a Marcelina está mandando aqui uma florzinha, muito obrigado, né? Então, se acredita na ressurreição dos corpos ainda, e nós respeitamos as opiniões de todos. Nós espíritos não criticamos ninguém. A minha mãe mesmo era, né, desencarnou com 87 anos, e claro, católica fervorosa, que acreditava na ressurreição, todos têm o direito de acreditar no que quiser. Então, devido à ideia da ressurreição dos corpos, né, muitos ainda não aceitam. E a cremação é muito importante, mesmo porque se levando em conta, né, a preservação da natureza, devido à proteção, é aconselhável, porque o necrochorume, aquele líquido que sai dos corpos, é extremamente danoso, principalmente na destruição do lençol freático, contaminando os rios e os lençóis freáticos. Reencarnacionistas como espíritas, os indianos também são, né, que de longa data são reencarnacionistas, né, sabemos que o corpo é apenas instrumento do espírito, que sua destinação não importa, mas sim a destinação do espírito. A única diferença dos indianos para nós é que nós acreditamos, né, nós não acreditamos na metempsicose, que é a reencarnação em corpos de animais. Quando nós chegamos ao reino hominal, que nós estamos hoje, nós não retornamos à condição anterior, que é o reino animal. É só essa a diferença. Vanderlei Godoy, seja bem-vindo. Ele e a esposa estão hoje aqui. Que prazer ter vocês aqui. Então, pela lei, a cremação pode ser vedada em casos policiais, por exemplo, por morte violenta ou por suspeita de assassinato, né? Que pode haver, às vezes, a necessidade de exumação futura, se tiver também um processo de paternidade, e às vezes necessita do DNA, então, nessas situações, são vedadas a cremação. Existe um artigo da lei que diz: a cremação de cadáver somente será feita daquele que houver manifestado a vontade de ser incinerado, ou no interesse de saúde pública, e seu atestado de óbito houver sido firmado por 2 médicos ou por um médico legista, e em caso de morte violenta, depois de autorizado
pela autoridade judiciária, foi o que eu acabei de comentar. O mentor Chico Xavier, o Emmanuel, em uma psicografia do médium, ele aconselha: a cremação é legítima para todos aqueles que a desejam, desde que haja um período de pelo menos 72 horas de espera para que tal ocorra no forno crematório. Então, o comentário: de todos aqueles que a desejam, Emmanuel deixa clara a escolha daquele que desencarnou, que poderás verificar, né, com o depósito de despojos humanos em ambiente frio, ou seja, em câmeras, né? Então, tem o velório, já deve ter participado, já participei de velório que ia ser cremado, tem o velório posteriormente, né? O corpo é levado para uma geladeira e não é cremado imediatamente, não. Né? Clóvis Luiz Pinheiro, nosso querido, nosso Dão, seja bem-vindo. A sua sogra está mandando beijo, quer dizer, a sua mãe, né? Diz que é mamãe, né? Boa noite, Clóvis. Beijo nos nossos netos, beijo na GG. Assim, pode a cremação com base em critérios médicos, científicos, se dar em 24 horas, mas é aconselhável a 72 horas, pelos que nós já falamos antes aqui, que o período de 72 horas é aconselhável, como, né, dissemos, para que espíritos que não compreenderam que desencarnaram, em especial aqueles que são apegados ao corpo, possam ser esclarecidos e convencidos a se afastarem daquele corpo. Né? Sendo assim, encaminhados ao plano espiritual, se afastando do corpo inerte. Né? O processo de desligamento do corpo e do espírito que nos é apresentado é através de um cordão de prata. Esse desligamento, falamos de desligamento, pode ser realizado aos poucos, quando alguém que está enfermo há algum tempo, e pode ser realizado com calma pela equipe espiritual, que é o desligamento lento. Diferentemente de alguém que desencarna bruscamente, como por exemplo um acidente, um infarto fulminante ou um assassinato, né? Então, o período de perturbação daquele que desencarna bruscamente será maior que aquele que estava enfermo por um maior período. Por isso, Emmanuel, né, o mentor Chico Xavier, aconselha um período de 72 horas para que se processe a cremação. Mas no caso de sepultamento, como comentei antes, traz o mesmo desespero para o desencarnado que se encontra pegado ao corpo. Né? Dina Fonseca, seja bem-vinda, boa noite. Prazer ter você conosco. Então, a escolha da forma de destinação dos restos mortais deverá ser analisada pelos parentes próximos. E como é que é essa análise? Porque convivem e sabem, porque são eles que conhecem o desencarnado. Suas escolhas, principalmente, se é materialista, aqueles que são apegados a bens materiais, também têm dificuldades, né, em se desligar da matéria. Os apegados a corpo físico também, em especial aqueles que são vaidosos, às vezes até em excesso. A observação deve ser como é o caráter evolutivo do desencarnado em relação à morte física. Para alguns com conhecimento espírita, o desencarne se apresenta como um bálsamo, uma libertação. Valdete Paiva, nossa, minha prima, né? Prima é Paiva lá do Ceará. Seja bem-vinda, minha querida. Prazer em ter você aqui conosco. Essa é do Ceará, nós temos pessoal do Brasil inteiro. Estou exagerando um pouco, mas temos de alguns estados. Seja bem-vinda, prima. Né? Porque não é regra única, não. Às vezes, por ter desencarnado, não acha isso uma libertação, não. E não é regra única. Às vezes, por ser espírita, talvez também tenha dificuldade por ter conhecimento espírita. Porque a teoria é uma coisa, a prática é outra. Eu conversei com espíritos que dizem: eu sei que desencarnei, conheço o espiritismo, mas é tudo muito diferente. Né? Nós falarmos e nós vivemos uma situação. Por isso a doutrina espírita recomenda sempre o respeito, principalmente no que diz respeito à destinação dos restos mortais. Como o corpo e espírito, em alguns casos, permanecem muito tempo ligados, essa sensibilidade deve ser respeitada. O desligamento total entre corpo e espírito só se processa quando a separação total desse corpo e desse espírito. Resumindo, a imunação, que é o sepultamento, né, o nome que se diz, que é como se trata esse processo de sepultamento, ou a cremação, será sofrível para aqueles que são apegados ao corpo, não importa qual das duas soluções sejam encontradas. O sofrimento existirá da mesma forma, seja presenciando a decomposição dos corpos na sepultura ou presenciar esse corpo sendo consumido pelas chamas. Se estiver junto ao corpo, irá sofrer. E Chico Xavier nos diz:
como a grande massa da sociedade é formada por seres medianamente desenvolvidos, em termos espirituais, com muitas limitações, é natural que essas criaturas sintam, mas não apenas com a cremação, mas também com o sepultamento do corpo. É o que eu disse antes, né? E para encerrar, as questões 64 e o 65 do Livro dos Espíritos. As perguntas são pertinentes com o que nós comentamos aqui durante a live. A pergunta 64, a pergunta é: todos os espíritos experimentam no mesmo grau e pelo mesmo tempo a perturbação que se segue à separação da alma e do corpo? A resposta é não, pois isso depende da sua elevação. Aquele que já está depurado se reconhece quase imediatamente, porque se desprendeu da matéria durante a vida corpórea, enquanto o homem carnal, cuja consciência não é pura, conserva por mais tempo a impressão da matéria. A Daisy Stoff está perguntando o que a doutrina fala sobre doar o corpo físico para a ciência. Sim, é doação de órgãos, né? Não tem nada, a doutrina não diz nada contra, mesmo porque o corpo, a partir do momento que ele está com morte cerebral, né, Daisy? Não tem problema nenhum. Pode-se doar os órgãos. Aliás, às vezes tem algumas culturas que dizem que vai reencarnar, vai nascer de novo, se faltando aqueles órgãos. Não, doar órgãos é caridade. Fora da caridade, não há salvação. A bandeira da doutrina espírita, se nós doamos nossos órgãos permitindo que alguém saia de um problema, de uma enfermidade, nós estamos sendo tranquilos, estamos sendo caridosos. E isso será importante na nossa sequência espiritual. Então, não tem nada contra, a doutrina espírita não fala nada sobre isso. Doar os órgãos é uma caridade, né? Então, a Nenê Silva está falando, a separação mais dolorosa é de acidente, sim, com certeza. Mas todos são auxiliados pelo plano maior, dependente do grau de desencarne. Podemos ter a certeza disso. E na pergunta 165, está a pergunta: o conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração maior ou menor da perturbação? A resposta é uma grande influência, pois o Espírito compreende antecipadamente a sua situação. Mas a prática do bem e a pureza da consciência são o que exerce maior influência. Então, não basta ter o conhecimento, né? Mas basta ter a pureza de consciência, né? Porque saber que fez o seu melhor, né? O nível de perturbação irá depender da compreensão e da aceitação da atual situação, ou seja, do desencarne. Essa perturbação não pode durar não apenas 2 dias, mas pode durar meses e muitos anos. Na instituição espírita, recebemos espíritos que desencarnaram há 200, 300 anos, há centenas de anos, e que ainda estão perturbados, ainda não entenderam a sua situação, ou não aceitaram a sua situação. Especialmente aqueles apegados à matéria, ficam guardando o seu ouro, que enterraram, ficam nas propriedades, que isso aqui é meu, fui eu que construí. Então, várias situações que, para mim, eu digo sempre a minha face, porque em 14 anos de trabalho de desobsessão, eu ouvi todas as histórias possíveis, mas para quem não vive, não trabalha como nós, tem uma certa estranheza. A Solange Moura disse que está travando. Aqui para mim não está não, viu, Solange? Nem para mim. Está normal, acho que é aí na sua internet, viu? Aqui está normalzinho. Não travou nenhuma vez hoje. Então, o nível de perturbação vai depender da compreensão e aceitação da situação. E pode durar tempo. O ódio, o apego ao corpo, a familiares, a bens materiais, são os maiores empecilhos para que o espírito siga o seu caminho como espírito imortal. Muitos querem participar até no momento das partilhas dos bens. Estão ali para ver, e às vezes sofrem vendo as pessoas que herdaram os seus bens acabando com eles. Sim, isso acontece, são apegados ainda aqui à matéria, né? Quando isso ocorrer, o desapego associado ao conhecimento espírita não fará diferença para aqueles que desencarnam. A destinação do corpo será cremado, se será sepultado, porque o espírito desencarnado o abandonará, como se abandona uma roupa velha, como disse no começo, que não mais possui nenhuma utilidade. Claro que o corpo é importante, o corpo é o instrumento do espírito, mas porém, quando ele morre, quando ele perde a vitalidade, nada mais temos a fazer. Apenas seguir a nossa
evolução espiritual, que o espírito não morre. Nós somos seres imortais. E devemos fazer o máximo para cuidar desse corpo enquanto estamos com ele. Não abusando, procurando comer tanta feijoada. Não é verdade? Mas nós sempre erramos um pouquinho no que diz ao corpo. Mas sempre procurar cuidar do nosso corpo. Mas a partir do momento que ele morre, que ele se separa, é o momento de separar do espírito, é o momento de nós seguirmos o nosso caminho. Geraldo Cristina e Leila estão aqui conosco, sejam bem-vindas. Isso mesmo, Edmilson Azevedo, com certeza, né? E para encerrar, nós vamos ler aquele texto, e não é encerrar ainda, nós temos ainda as vibrações, né? Temos aqui muita coisa para dizer ainda dos aniversários, dos desencarnos, né? Então, parabéns a palestra. Obrigado, prima. Obrigado pelo carinho. Aquele texto de Santo Agostinho que diz: a morte não é nada. Reflexões, né, para todos nós. A morte não é nada. Eu somente passei por outro lado do caminho. Eu sou eu, vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. Me dê o nome que vocês sempre me deram. Falem comigo, como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas, eu estou vivendo no mundo do Criador. Não utilize um tom solene ou triste, continue a rir daquilo que nos fazia rir juntos. Rezem, sorriam, pensem em mim, rezem por mim, que meu nome será pronunciado como sempre foi, sem ênfase de nenhum tipo, sem nenhum traço de sombra ou tristeza. A vida significa tudo o que ela sempre significou, o fio não foi cortado. Porque eu estaria fora de seus pensamentos, agora que estou apenas fora de suas vistas? Eu não estou longe, apenas estou do outro lado do caminho. Você que aí ficou, siga em frente. A vida continua, linda e bela como sempre foi. Esse texto é lindo, de Santo Agostinho. Marlene Pérez, minha querida, seja bem-vinda. Prazer em ter você conosco. Esse texto é lindo, eu gosto muito, né? É muito difícil mesmo por causa da saudade, né, Neila, Geraldo? Mas é assim mesmo. No final, todos nós nos encontraremos. Mas o importante, Vera Lúcia, sua linda, esse texto realmente é muito lindo. Abraço no Anísio, Vera. Então, é isso, gente. Nós estamos, quando desencarnamos, estamos apenas do outro lado do caminho, como disse. Então, desencarnamos, sentimos que não podemos pegar nada, ninguém nos ouve, hora de deixar o corpo e seguir o nosso caminho. É esse o caminho, é esse o que nós devemos procurar fazer. Nos desapegar do corpo físico, porque é apenas a ferramenta do espírito. Muito importante essa ferramenta, porém, quando ele morre, quando ele perde a vitalidade, é hora de seguirmos em frente. Espíritos que somos espíritos, não somos corpo. Cuidar do corpo e do espírito, mas devemos cuidar do corpo e quando desencarnamos, seguimos em frente. Belmiro Cardoso, espero que tenha sido importante para você. O Fábio está completando 38 anos, mas a Rita está anotando aqui, viu? E nós já vamos daqui a pouco falar, né? Assunto muito importante, minha prima Odete Paiva, lá do Ceará. Tá certo. Muito obrigado. Espero que vocês tenham todos gostado. As pessoas, amigas, amigos que estão pela primeira vez, eu espero que também tenham gostado da nossa live. E estão convidados a estar sempre conosco todas as terças-feiras, início às 20 horas e 10 minutos, religiosamente, né? Então, vamos lá. Muita paz a todos. Agora nós vamos às vibrações, nós vamos primeiro homenagear o filho da Mila Leandro, que é o Gabriel Leandro, que desencarnou com 22 anos, né? E ele era atleta, goleiro, e ele foi homenageado na Vila Carioca essa semana com uma quadra de esportes de areia, Carioca Beach Sports, recebeu o nome do Gabriel Leandro. Parabéns, Gabriel Leandro, que está no mundo espiritual, mas foi lembrado, está sendo lembrado, está deixando o seu nome nesse complexo esportivo. Dia 20, dia dos pedagogos, que eu falei que ia falar, né? Dia dos pedagogos, professores, né? Sueli Alves, a nossa sobrinha querida, né? Que é pedagoga. Cleide Barrantes Valente, esposa de Carmen Valente, meu amigo, foi
professora a vida toda, diretora de escola. Estou falando alguns aqui, tá, gente? Que me ocorreu, mas eu sei que tem muito mais professores e professoras aí, né? Fernanda Alessandra, nossa prima querida, filha da Cida de Mendes Veríssimo, que também, né? A Sandra Garuti está aqui conosco, né? Então, aí, a Valdete Paiva também, aí, ó, tem um monte, né? Isso mesmo, professor, pedagoga, né? E a Aretusa, que eu falei aqui, a Aretusa também voltou a mencionar, né? E eu também, que eu também sou expositor de aula espírita, a gente não deixa de ser também um pouco pedagogo, um pouco professor, apesar de eu não estar, né, exercendo, né? E assim, e agradecer aos expositores, principalmente do Centro Espírita Irmão X, onde eu fiz todos os meus cursos, que são professores, que se eu estou na doutrina, se eu aprendi tanta coisa, se eu aprendi, claro, através do nosso esforço, eles, os expositores, que por 7 anos eu estudei, apenas 7 anos e mais ainda os outros cursos, e todos ali auxiliando. Então, gratidão a todos que me auxiliaram e auxiliam, eu continuo, né, auxiliando e sendo expositores de aulas, né. Dia 19, né, a minha prima Ellen, que eu não conheço, porque ela é filha, né, do meu primo André Moura, que está presente aqui, de Ubatuba, né, e ela e o marido Rafael receberam um presente, a filhinha Bárbara, né, reencarnou no dia 19 a Bárbara. Então, eu estou aqui feliz, né, mais uma priminha, né, na família Veríssimo, que tem tão pouca gente, né, tem só uns mais de 100, então chegou mais uma, né? Então, ela é filha, né? Então, a Ela é filha do meu primo. Parabéns para os vovós, né? Também, né? E o Noah veio me visitar, né? Que é filho da Fabiana e do Roberto, até publiquei no Facebook, bebezinho, filho dos meus amigos, veio me visitar, né? E vamos aqui falar agora, né? Vibrações para o Norma de Ramos, fez aniversário, acho que eu não anotei direito aqui, né? Que é o Norma de Ramos, que é sobrinho da Lísia Giampá, né? Da minha amiga querida, que fez aniversário, o Norma de Ramos. E o Wagner Varjão, meu querido, irmão do Leandro Varjão, meu sobrinho do coração, né? Aniversário dia 17, Elias Rodarte, meu amigo querido, faz tempo que eu não o vejo, um menino muito especial, faz umas pinturas maravilhosas, né? Aniversário dia 17. E a Lourdes Câmara Marques, aqui presente na live, da família Câmara, dia 21. Rogério Tornur, meu amigo querido, dia 22. E o Rodrigo Barros. Hoje, aniversariando, presente na nossa live, parabéns. Você viu que eu já pedi pro Enzo dar um abraço no pai, estão presentes aqui na nossa live. Prazer em ter vocês conosco. Rodrigo, muitos anos de vida, felicidades para você, não só para você, mas para todos os participantes, para todos os aniversariantes, tá bom? Tem mais um aniversário aqui do filho da Belmira Cardoso, o Fábio, 38 anos, no dia 18/5, né? Então, parabéns para o Fábio e obrigado, Belmira, por ter dado a dica desse tema, né, que nós comentamos hoje. E se algum de vocês quiser algum tema aí que vocês acharem que se eu puder, eu vou abordar. Podem dar ideias aí, tá bom, gente? O que eu puder, eu vou pesquisar e vou dizer, sempre sob a ótica espírita, tá? Não é a minha opinião, é a doutrina espírita que fala, né? Então, vibrações. A Maria Silva, nossa Melry, tem mais alguma coisa? Tá. Temos vibrações aqui. Vibrações, tá, gente? A Maria Silva pediu vibrações por Adail Bezerra de Souza, que está internado em Guarulhos, que é irmão de uma amiga dela, né? E nós temos aqui mais vibrações. A Rosângela Augusto pede vibrações pelo esposo, que foi internado hoje de novo, que sofre de câncer, problema sério, né? Mas tudo vai dar certo. Vamos vibrar, né? Sônia Ferreira pedindo vibrações para o sobrinho, que está internado fazendo tratamento contra dependência química. Me manda o nome dele depois, viu? Isso, o Elison Moura fez aniversário dia 21. É verdade, Nenê. Desculpe, eu ia anotar, acho que eu acabei esquecendo. Parabéns para o Elison Moura, que também é de Sergipe, é do Sertão, é de Poço Redondo, de Sítios Novos. Tá bom? É isso mesmo. A Roseli Castro pedindo vibrações para a família da Daniela, que perdeu a mãe hoje. Não perdeu.
apenas se separou momentaneamente. Nós não perdemos ninguém. Que Deus dê força à família. Que Deus dê força, né, para a família toda, porque é muito difícil, né? Desencarnar, a separação de um ente querido. Né? Inclusive, a minha casa pedidos especiais para a mãe dela, que está sofrendo muito depois do falecimento, há 7 meses e não aceita o falecimento do seu pai, claro, né? Do marido. Denise Oliver pedindo vibração de luz para o sobrinho. O Vitor André, né, de Oliveira, Bárbara, é filho da Débora Oliver, né? É neto da Sueli Soares. Há 4 meses o falecimento dele. Nós vibramos aqui pelo Vitor André, morreu de acidente em Campinas, né? Menino jovem, com 18 anos, né, amor? Com 18 anos, mas o plano espiritual com certeza está cuidando dele. E nós, infelizmente, passando por essas situações. Mas Deus sabe de todas as coisas. E nada acontece sem que Deus permita. Então, tudo existe uma razão para que aconteça. Então, Vitor André, que esteja sendo amparado, e todos os amigos, né, desencarnados que eu vou falar agora. Porque a Maria Silva também pediu a nossa mero por Elizabeth Sola, sua amiga, sua grande amiga, desencarnou no dia 21. Né? E a Maria Aparecida de Jesus, irmã da Dona Rosa Moraes, que a Dona Rosa falou que tinha desencarnado no dia, mas não tinha desencarnado. Ela desencarnou agora, no dia 18. Né? Então, que seja amparada. José Zorci, dia 20, que é tio da Cleide Valente Barrantes, que é pedagoga, né? Desencarnou no dia 20, que é a esposa do Carlos Valente, né? E, na verdade, é tio do Carlos também, porque nosso tem negócio, é tio, né? Casou com a tia, é tio. Casou com o tio, é tia. Então, aí em Minas Gerais é assim. E no Nordeste também. Em Sergipe também. Em todo lugar, em Sergipe também. E a Lídia Diório Mateus, né, que é tia de Edirene Diório, minha amiga que está aqui presente, nossa voluntária lá do Vale dos Lírios, desencarnou no dia 15, a dona Lídia, né, estava enferma, desencarnou. E Leandra Assunção, ontem, que é sobrinha da minha querida Helena Lima, faleceu ontem, acho que assassinado esse menino, jovem ainda, acho que foi uma discussão, alguma coisa assim, não tenho os fatos exatos, mas retornou ao mundo espiritual, como nós aprendemos aqui, o desencarne assim violento, é muito difícil para o espírito se localizar, para o espírito entender o que aconteceu. Então, que seja amparado, tanto ele quanto todos que estão aqui, que eu estou pedindo aqui, não só para os desencarnados, para os que estão enfermos, pelos aniversariantes, pelos pedagogos, pelos professores, que se não fossem eles, eu não estaria lendo aqui o que eu estou lendo. Eu não tinha aprendido, não sabia fazer conta. Não é verdade? Se não existisse professor, não existia advogado, não existia o juiz, não existia o presidente, não existia nada. Porque todos eles passaram por um banco de escola e tiveram um professor ou uma professora. Então, nossa live se encerra. Foi um prazer ter vocês comigo. Que Deus ampare a todos, que Deus nos abençoe e que nós, no momento difícil, no desencarne, no momento de decidir qual a destinação que se dará àquele corpo, lembremos dessa live. Nós devemos conhecer a pessoa que desencarnou, saber do que ela pensa a respeito, sorrateiramente perguntar antes do desencarne se gostaria de ser cremado, se gostaria de ser enterrado, porque é importante quem desencarna ter o direito de escolher o destino do seu corpo. Você deu sua opinião? Dei. Então, a Mila Lendo chegou aqui agora, Mila, eu acabei de falar, né, do centro, né, esportivo que levou o nome do seu filho, né, do Gabriel Leandro, e parabéns para ele, parabéns para você, que carregou no seu útero um menino maravilhoso, que deixou muitas saudades e deixa muitas saudades. E a Gemima Nascimento chegou aqui também, né? Então, um prazer ter todos vocês comigo, e agora eu convido a todos para nós fazermos nossa vibração final, porque eu já falei demais, não é verdade? Então, beijo a todos, gratidão a todos, né? Nós tínhamos pessoas de Minas, hoje da Bahia, do Ceará, né? Sergipe, né? Então, graças a Deus, o objetivo é alcançado. Então, de nada, amigo, imagina, é um prazer, né, saber que seu filho deixou boas lembranças. O que nós levamos daqui é só isso mesmo, né? As boas lembranças. O importante é sermos lembrados do nosso retorno quando nós
né? Nós fizemos o nosso melhor. Pode ter certeza que o seu filho fez o melhor. Orgulhe-se disso. Vamos orar por ele, por todos que desencarnaram e seguiram a nossa vida, porque eles cumpriram o período que eles tinham que permanecer aqui e nós temos que continuar a nossa batalha, a nossa luta. Então, convido a todos para fechar nossos olhos, agradecendo a Deus e a Jesus a oportunidade que nos foi oferecida mais uma vez de aprendizado. Que o Mestre Jesus ilumine os nossos passos, ilumine os caminhos, especialmente desses que estão retornando ao mundo espiritual, que possa compreender sua nova situação, se desapegando do corpo físico, da matéria, aceitando o convite dos mentores amigos, dos anjos da guarda, para seguir em frente, para ir para um local em que realmente os espíritos são destinados, que é o mundo espiritual, que nós somos espíritos, não somos corpos. O corpo é apenas um instrumento do espírito, utilizado durante cada encarnação. E já utilizamos vários corpos, que nós somos seres reencarnantes e já reencarnamos inúmeras vezes, que nós sequer temos noção disso. Pedindo a Maria, Mãe de Jesus, que socorra a todos, que ilumine os passos desses desencarnados, que é a Mãe Maria, ela tem a sua equipe socorrista, auxiliando esses irmãos que estão retornando ao mundo espiritual. Pedindo ao Mestre Jesus que ilumine os nossos lares, que os visite os enfermos, visite aos idosos, visite as crianças, visite a todos necessitados de auxílio, que vá até os hospitais, auxiliar a todos os necessitados de auxílio, através da equipe do Dr. Bezerra de Menezes e todos os espíritos médicos que estão trabalhando sempre, porque o trabalho não para mesmo após o desencarne, porque o espírito continua trabalhando sempre. Então, eu peço a Deus e a Jesus, a Mãe Maria, que ilumine os nossos passos, que auxilie a todos nós. E que nós possamos compreender, no momento do nosso retorno ao mundo espiritual, compreendermos que é o momento de seguirmos em frente, deixando o nosso corpo aqui e seguindo a nossa vida espiritual, que é o mundo que realmente nós fazemos parte. Somos espíritos, não somos corpo físico. Graças a Deus, graças a Jesus, muita paz a todos, que nós possamos estar juntos na próxima semana, se Deus assim permitir. E como eu disse, na sexta-feira, agora, eu estarei fazendo palestra presencial no Centro Espírita Irmão X. Perdoai para que Deus vos perdoe. Fiquem todos com Deus. Um beijo a todos, gratidão pela presença e muito, mas muito obrigado a todos. Muita paz a todos.